Oi, eu sou o Duran, e esse é o episódio número 2 do Sr. Castanha Show. Os X-Men sempre foram conhecidos por quebrarem convenções sociais, desde a década de 60. Mas será que eles são um movimento de esquerda ou de direita? Para falar sobre isso, a gente precisa voltar lá para a década de 60, quando surgiram os quadrinhos dos X-Men. É meio manjado já, mas o Stan Lee tava na casa dele um dia, e ele tava puto, provavelmente com uma cara de cu imensa, e a mulher dele perguntou para ele o que tinha acontecido, e assim surgiram os X-Men. A gente vai fazer uma pequena dramatização de como foi. Ei, Stanley. Não, eu não vou fazer. Ela deve ter perguntado, hey cara, por que você tá com essa cara de bosta? Todo mundo surgiu quando supostamente a mulher do Stan Lee perguntou pra ele qual era o motivo dele estar com aquela cara de bunda. E ele falou que ele tava com muitos problemas pra criar novos heróis, porque ele sempre tinha que ir lá roubar uma... quer dizer... bolar uma nova estratégia de como aquele herói surgiu. Fazer todo aquele negócio que a gente tá cansado de ver de novo. Ele pensou assim, como a gente pode fazer isso? Como a gente pode fazer com que eles simplesmente nasçam? E daí, da ideia da mulher do Stan Lee, de que os heróis simplesmente nascessem com aquilo, que estivesse nos genes deles, surgiu o conceito de mutante. Ou seja, eram pessoas que já nasciam com os poderes. Isso resolveu vários problemas da Marvel. Primeiro que o número de mutantes não era limitado, porque pessoas podiam nascer simplesmente era uma coisa genética, então não tinha problema. Segundo que acabava com o problema de você ter que criar uma origem para o herói de novo. E terceiro, isso nos deu um panorama bem legal, porque na época, nos Estados Unidos, a gente tinha uma coisa muito horrível. A segregação racial era uma coisa muito, muito séria. O background que a gente tem nos anos 60 é de luta pelos direitos e tudo mais. Um caso famoso de segregação que a gente teve foi com o próprio Muhammad Ali. O Muhammad Ali ele tinha acabado de ganhar uma Olimpíada, ele foi com a medalha de ouro e negaram a servir uma refeição para ele. Então você entende que desde o cara que era famoso até o cara que tava ali, um menino pobre, negro, novo ali nos Estados Unidos, estava sofrendo racismo. Todo mundo sofria. E era uma situação muito horrível e complicada. Nesse cenário, a gente tinha dois caras que a gente pode destacar muito, duas lideranças do movimento negro. Uma delas, por um lado, era o reverendo Martin Luther King. O Martin Luther King, ele pregava a igualdade de acesso a direitos básicos e a coexistência entre brancos e negros. Ou seja, ele lutava de uma forma mais pacífica. Por outro lado, a gente tinha o Malcolm X. O Malcolm X era um cara mais radical e pregava ações mais diretas e com mais controvérsias. Eu não vou entrar no mérito de quem estava certo ou errado. Eu acho que os dois estavam lutando por direitos e acho que é nisso que a gente tem que focar. Você que é fã de X-Men deve, ou que já assistiu os filmes do cinema, tem muita gente que não chegou a ler os quadrinhos. Você vai achar um paralelo entre dois personagens, o Professor Xavier e o Magneto. Ou seja, as personalidades, o âmago, né? Eu não vou dizer a personalidade porque obviamente não são a mesma coisa. O cerne do conflito entre dois ativistas por uma mesma causa, o modo de abordagem diferente já estava ali, já está no DNA dos X-Men. A personalidade dessas duas grandes figuras do século XX, tanto o Martin Luther King quanto o Malcolm X, deu origem ao Magneto e ao Professor Xavier. Eu não vou me estender muito no Magneto, porque eu quero fazer um vídeo só falando sobre como ele é importante no quesito representatividade nos quadrinhos. Os X-Men, eles vão muito além da simples analogia entre o Professor Xavier e o Martin Luther King, e o Magneto e o Malcolm X. E eu vou explicar isso pra vocês agora, pelo menos no meu ponto de vista. O líder dos X-Men é uma pessoa numa cadeira de rodas. Eu desafio vocês a me dizerem que outros heróis vocês conhecem que ficam numa cadeira de rodas. De cabeça eu me lembro do Professor Xavier e da Oráculo, só. Não me lembro de mais nenhum outro. Se vocês puderem colocar aqui nos comentários, aqui nas minhas calças, brincadeira, aqui nos comentários, se vocês puderem dar exemplo de outros heróis, vai ser bem maneiro. Além dessa comparação óbvia e do Professor Xavier ser o líder dos X-Men e ele ser uma pessoa que se aproxima dos problemas com uma atitude muito mais pacifista, conciliadora e muito mais mental do que física, o que é um ótimo exemplo, você também tem nos X-Men diversos temas sendo abordados. O que eu quero dizer com isso? Você pode falar sobre temas como racismo, porque os mutantes não escolhem nascer como são, eles são apenas
eles nascem desse jeito, eles não escolhem ser mutantes. Você pode colocar também genocídio, falando sobre Genosha, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Sobre apartheid e outros temas. Outras temáticas sociais, que também foram abordadas ao longo dos anos. E isso muito antes de justiça social, qualquer outra coisa desse gênero ser muito falado na mídia. Os X-Men já quebraram, por exemplo, com a censura do Comic Code lá nos anos 80. Nos X-Men a gente tem personagens de todo tipo que você imaginar. Desde negros, brancos, asiáticos e homossexuais e... enfim, diversos tipos de personagens. O que é mais interessante é que, para a equipe, importam seus poderes deles. Não importa se você é pobre, rico, negro, branco, homossexual, não. Os X-Men sempre foram sinônimo de igualdade nos quadrinhos. Óbvio, isso foi aumentando com o passar dos anos, foi sendo tratado de uma maneira melhor, mas sempre foi um bom exemplo de representatividade, porque você tinha ali diversos grupos sendo colocados para conviver juntos e falando sobre as experiências que cada personagem tem ali e tal. É sempre muito legal você ver a abordagem e olhar para esse modo, ou seja, você vê que eles estavam preocupados em colocar aquilo e fazer com que fosse mais próximo dos leitores ali. Muita gente fala sobre o Homem-Aranha e sobre como ele é muito popular porque ele é um fudido, porque ele é do povo e ele tem que pagar a conta e tal. Os roteiristas sempre tiveram a preocupação de incluir as pessoas, mas não de um modo panfletário ou, como eu vou dizer assim, não era uma coisa orgânica, é intrínseco ao DNA dos X-Men, olha a piada do DNA de novo, que a inclusão ocorresse. Então é muito simples a gente explicar por que os X-Men são um grupo preocupado com ações sociais, entre outras coisas dos quadrinhos. Então, para você que gosta de X-Men, saiba que você está lendo sim um quadrinho político, isso não é ruim. Política não se resume a direita e esquerda, certo? Direitos humanos não são uma coisa de direita e de esquerda, são apenas direitos para as pessoas. São direitos fundamentais. Então assim, quando eu falo que X-Men fala sobre política e isso não é ruim, X-Men foi onde eu li pela primeira vez a palavra genocídio. E foi ali que eu tive um primeiro exemplo. Fantasioso, não me ferrou a cabeça quando criança porque eu vi aquilo, mas era um exemplo prático do que o preconceito e as outras coisas podem levar as pessoas a fazerem. O Magneto ele é um ótimo exemplo de um cara que ele se torna vilão por ele acreditar demais no ideal e não acreditar no ideal pacífico. Eu vou terminar esse vídeo com as palavras do próprio professor Xavier sobre o apartheid. Eu contesto seus comentários de que esta causa não é minha. Uma pessoa não precisa ser negra para se opor ao apartheid. No dia em que todos se limitarem a ajudar apenas os seus, não haverá esperança para nenhum de nós. Eu acho que essa é a mensagem. É isso que eu quero passar com o canal. Eu quero discutir sobre o mundo nerd, sobre outras coisas. Esse tema foi uma ideia lá do Pav, lá do Twitter, então muito obrigado. E é o mesmo de sempre. Eu tenho um podcast, escutem meu podcast, @Sr. Castanha. Então é lá, srcastanha.com. Então, essa é a capa do nosso último podcast. Se você quiser escutar, é www.srcastanha.com/podcast. Você vai encontrar todos os nossos podcasts lá. Beleza? Então, gente, não esqueçam de deixar um like aqui no vídeo e também de sugerir novos temas para que a gente possa fazer mais conteúdo para vocês. Beleza? Falou, galerinha!